capítulo 24. Abramos a palavra de Deus, versículo 50 ao 53. Vamos ler esse texto em pé. Eu pedi para vocês ficarem em pé para a gente ler o texto em pé. São 4 versículos só, é rapidinho. Bem, para a gente terminar a exposição desse texto nessa noite, desse evangelho, a uma só voz, Lucas 24, 50, 51, 52, 53. Em uníssono, vamos ler esse texto juntos. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Então eles, o adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Só vocês, só a igreja, o 53. Eles estavam sempre no templo, louvando a Deus. Vamos assentar. Deus tem sido muito misericordioso para com o vosso pastor, para o ministério do reverendo Isabel. Já faz algum tempo que a gente vai expondo os livros, e você não sabe a grande alegria que me dá no coração quando eu termino de expor um livro. Porque quando a gente começa um livro, a gente não sabe se Deus vai permitir que a gente conclua esse livro. Pode ser que o Senhor me chame, pode ser que a gente mude de igreja, pode acontecer tantas e tantas outras coisas, mas concluir um livro expositivamente é uma das maiores graças que a igreja pode receber e que o pastor pode ter de contentamento no seu coração. Ebenezer, até aqui o Senhor nos abençoou, e parabéns a você que chegou no último texto do Evangelho de Lucas. Só te dei glória, a glória eterna é dada ao Senhor. Foram mais, irmãos, de 109 sermões. Foram mais de 109 sermões. Um excelente acervo de mensagens de mais de 65 horas e 40 minutos. Mensagem do Evangelho para ser revista, ouvida, lido o texto de novo e estudado. Deus, Ele é tão bondoso para com essa igreja, porque quando começamos esse texto num domingo de ceia, nos idos de 2022, não sabíamos onde o Senhor estaria nos levando ao fechar e ao concluir o Evangelho de Lucas. Quantas mensagens! Qual vai ser a mensagem sua predileta, o seu texto, por exemplo? A genealogia de Jesus? A visita dos magos? A visita da prima Maria a Isabel? O nascimento do primo de Jesus, o maior e último profeta? A salvação dos bebês se estremecendo no útero materno de ambas mães e algo tremendo acontecendo? Qual vai ser o sermão que vai ficar na sua mente? Quando alguém pedir para você pregar o Evangelho, o que você vai falar do Evangelho? Quem sabe a história do início do ministério de Jesus, ele jejuando 40 dias e 40 noites, e Satanás vem e tenta o mestre. Eu só quero uma coisa, que você dê uma abaixadinha, uma revinadinha. Eu só quero que você faça um mistério, um milagre, transformar um pouco de pedras em pães. Isso não é nada para você, Jesus. Eu só quero que você
salte daqui, e milhares de anjos virão e te segurarão. E o mestre, no início da sua jornada, ele diz para todos nós que complete nem só de pão, mas quem sabe vai ser essa passagem? Qual a sua passagem predileta? O drama final da vida de Jesus? A dor de olhar para dois dos seus discípulos, um filho da perdição, criado para isso, por Judas, e o outro, Pedro, que precisava passar pelo processo de metanoia, de arrependimento, de novo nascimento, de conversão. Pedro, que algumas vezes era usado e ousado ao mesmo tempo. Pedro, que precisaria chorar aquilo que ele feriria, o mestre negaria o Cristo 3 vezes, o galo cantaria. Quem sabe é essa passagem? Ou não sei, depois você me procure e diga: pastor, o texto dos evangelhos que mais ficou na minha mente foi esse. Mas eu quero que você me procure depois, em particular, e diga qual a sua passagem do evangelho que marcou, que marca o seu coração e a sua mente. Vamos por último. A gente já começa a ver aquela frase em inglês, the end. Temporariamente Deus, porque Jesus está voltando. Porque a cena do ato de ver Jesus ascendendo, subindo aos céus, será agora ele tocando com seus anjos, os anjos tocando com grande clamor, de 4 cantos da terra, a igreja, os santos, os eleitos, a igreja sendo arrebatada e o mestre voltando, e agora num turbilhão de alegria todos nós estaremos indo ao encontro do Senhor nas nuvens. Isso será tremendo, isso será o fato mais maravilhoso da existência, na conclusão da missão, do aspecto escatológico, escatão de Cristo. Ele voltará. Ele voltará. Assim como eles viram, ele voltará. Meu objetivo nessa noite, meu amado, é relembrar que Jesus voltou para casa. O estado de humilhação passou. O mestre que foi humilhado nessa terra por causa do meu pecado, por causa do teu pecado, os nossos pecados humilharam Cristo até o fim. Estudamos isso, irmãos, no início, ao aspecto da sua ressurreição, até mesmo após a sua ressurreição. Um dos problemas principais da humanidade, que é a descrença, que é a dúvida, que é a incerteza, trabalhava no coração daqueles discípulos. Mas agora nós temos outro estado de Jesus, que é o estado de exaltação. Cristo agora não é mais humilhado, ele é exaltado. Ele voltou para casa. E eu posso imaginar Cristo voltando para o lar, os anjos tocando, o coro angelical cantando, a grande festa de recepção do Filho de Deus, do Filho do Homem. Ele chegou, ele voltou para casa, ele venceu essa terra, ele levou os nossos pecados, ele morreu por você, ele comprou cada alma, cada vida que está aqui. Ele voltou, e agora a festa, as luvas, o Filho chegou. Os anjos querendo saber como foi, mestre. Conta-nos como foi lá embaixo. Como foi concluir a sua missão. Qual o maior impacto do regresso de Cristo? Qual
Qual o maior impacto da ascensão de Cristo para você? Que é crente no Senhor Jesus Cristo, lavado, redimido, justificado, eleito, predestinado antes da fundação do mundo. Que importância damos à ascensão de Cristo? E se eu fosse você nessa noite, não sairia dessa igreja sem dizer: obrigado, meu Deus, porque Cristo está à mão direita de Deus Pai, porque Cristo venceu a morte, porque Cristo vive está, porque Cristo voltará, porque Cristo me levará, porque Cristo é o meu Senhor, porque Cristo é minha respiração, porque Cristo é minha vida, porque Cristo é tudo. Você deveria agradecer a Deus. O impacto da sua ascensão é tremendo na vida da igreja, porque eu sei em quem tenho crido, porque a minha fé não é uma fé morta, porque o meu Deus não é um Deus de mentira, porque a minha religião não foi criada por um homem chamado qualquer um desses que vier à sua mente, porque a minha religião, a minha fé está voltada em Cristo, o autor, o consumador de todas as coisas, aquele que é digno, como falávamos hoje no Salmo 8, nome doce, nome excelente, nome em que se dobram todos os joelhos. Pode ser o nome mais popular, com bilhões e bilhões de repetições, como Mohamed, não chega aos pés de Cristo. Fale esse nome na sua mente, mas fale esse nome com calma. Fala o nome de Jesus. Fala para você, Jesus. Pense na importância de Jesus. Meus queridos irmãos, no momento passado, entendimento dos discípulos abriram. No contexto anterior, do versículo 45 ao versículo 47, a ressurreição de Cristo é uma ferramenta que Ele utiliza para abrir o entendimento daqueles seguidores, dos servos de Cristo. E obrigado, porque Cristo, Ele, ao abrir o entendimento dos discípulos, os discípulos cumpriram a missão que Cristo dá para essa igreja, a missão que Cristo dá para nós, de continuar, de perpetuar a sua mensagem. O verso 45 diz que Jesus abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, abra nosso entendimento. Senhor, precisamos compreender as Escrituras. Senhor, precisamos ter um relacionamento contigo. Senhor, precisamos te adorar, precisamos te glorificar. Senhor, abra meu entendimento. Você precisa ter contato com as Escrituras, porque são elas mesmas que julgam todas as coisas e testificam de Cristo. Portanto, o entendimento foi aberto por meio da revelação divina de Jesus àqueles discípulos que estavam ali. Ele dispõe todas as Escrituras para eles, preparando a missão para eles pregarem o Evangelho de arrependimento, de perdão, em seu nome. Eu não sei como está o seu velho coração, se ele está batendo no compasso do Senhor, mas se seu coração está em crise. Muitas vezes o nosso coração está em crise. Uma coisa eu sei, meu amado irmão, que o seu coração é tratado por Jesus. Este relato reforça o papel fundamental das Escrituras, revelando Cristo, para que as pessoas compreendessem o plano de Deus. E agora o plano de Deus, que através das Escrituras o seu entendimento seja liberado, haja a chave da mudança. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, contemple a palavra do Senhor, mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de ser, adore o Senhor, busque o Senhor
Senhor, porque do mesmo modo que Ele subiu, Ele voltará. Ele está voltando e Ele vai levá-lo para ter um relacionamento íntimo e pessoal. Isso é maravilhoso, amados. Essa noite eu quero dizer que a providência de Deus, resumo dessa noite, a providência de Deus cuida e dispõe tudo para o bem da sua igreja. Tudo que nós precisamos, Deus deixou na sua forma, na sua providência, para que você pudesse hoje estar bem alicerçado, bem amarrado. Meus amados irmãos, verso 50, começa uma expressão dizendo assim: então, logo após, porém, então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Você pode olhar nesse texto que após a palavra do Senhor Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos, eles agora vão ter a última conferência com Cristo. Se Jesus hoje viesse a essa igreja e escolhesse um grupo que está aqui, se o Senhor Jesus te escolhesse para o último momento, para a última conferência, para o último seminário, qual seria a sua expectativa? Então Jesus reúne aqueles seus discípulos e ele leva para Betânia, e ele vai então em direção a Betânia, e ali ele os abençoa. Se nossa interpretação do versículo 49, no sentido de que essa passagem já é o prólogo, e eu quero dizer que esse texto lido é o prólogo do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele termina o evangelho direcionado a Teófilo, mas ele já endereça o prólogo de Atos que vai para Teófilo também. A história continua, e o discípulo dele, chamado Teófilo, precisa agora interagir da história da igreja, o que vai acontecer com os primeiros apóstolos, o que vai acontecer com a jornada da igreja, o que vai acontecer com a solidificação do corpo de Cristo. Aqui nós temos um prólogo, são paralelas, são correlatas ao versículo 50 de Lucas e segue naturalmente do ponto de vista onde pode ser defendido por alguns, e segundo o qual Lucas estaria afirmando que a ascensão de Cristo efetuou-se no dia da ressurreição. Agora, não mais nos incomoda, visto que Cristo retrata e conduz os seus discípulos, os 11 de Atos, capítulo 13, até Betânia, dos declives orientais, do Monte das Oliveiras. Chegando ali, ele mantém um intenso diálogo com eles, corrige os seus erros, reitera a promessa de que receberão o Espírito Santo revigorante, o qual capacitará para a sua tarefa, Atos 1, 6 a 8. Em seguida, ergue sobre si as mãos e abençoa. Essa ação de abençoá-los é mais que um mero voto de felicidade. Eles estão comunicando de forma eficaz que o bem-estar, a paz e o poder, naturalmente que não existe nisso nada de mecanismo ou mágica, senão o que é válido para todos aqueles que possuem uma mente e um coração verdadeiro e receptivo. Seria a bênção de Cristo sobre os seus discípulos. E sobre bênção apostólica nós estamos estudando. Já vimos várias coisas sobre. Uma hora eu prego esse sermão aqui, que ser feito de exercício interno para um grupo que está aprendendo a pregar. Mas por que todo final de culto o pastor e a mão diz que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós desde agora e para sempre? Qual é o ato e a importância de você receber a bênção? Jesus agora ele abençoa aqueles discípulos, e ele diz assim: olha, vão e produzam. É a hora de vocês saírem em campo, é a hora de vocês
se prepararem, depois, claro, que chegar o Espírito Santo, aguardem, por favor, não é agora, não saiam precipitadamente, não saiam correndo, voltem para Jerusalém, porque do alto dos céus enviarei o meu Espírito, aí vocês entenderão o que tem que fazer. Verso 51, e aconteceu que enquanto abençoavam, iam se retirando dele, sendo elevado para os céus. Para a autenticidade de sentença final, veja a nota que sobre o Senhor é elevado aos céus à plena vista dos discípulos, e eles os vê subir até que uma nuvem esconde os seus olhos. Atos capítulo 1, verso 9, tá? É próprio de Atos já. O ponto de vista segundo o qual, desse momento em diante, o corpo de nosso Senhor se tornou difuso, pode ter características divinas, fazendo-se onipresente. Não se repousa em nenhuma base bíblica de que as Escrituras ensinam em que Jesus foi arrebatado para Deus e para o seu trono, Apocalipse 12, 5, e que ele sentou-se à destra de Deus, Romanos 8, 34, Efésios 1, 20, e muitos textos citam essa função do Senhor, e que voltará da mesma maneira que os discípulos o viram ir para os céus. Atos 1, verso 11. O que passa disso agora? O que passará disso agora? É mera especulação. Mas, irmãos, como importante é saber de que Jesus voltou para casa, de que Jesus, elevado aos seus céus agora, exerce seu ministério sistêmico, contínuo. É o que 52 diz então. Só restaram eles agora adoraram, voltando para Jerusalém, tomados de um grande júbilo. Os 11 que agiram desta forma regressam agora, esperando o derramamento da Espírito Santo sobre eles com alegria. Tomados de grande júbilo, tomados de grande alegria. Eles não pensavam agir assim. Não tinham perdido nada, não tinham lucrado nada por muito tempo. Por essa grande alegria, não deveríamos antes estarem eles chorando a perda de um verdadeiro amigo, de um Senhor Salvador. Alguns poderiam pensar dessa forma. Entre as razões para a sua grande alegria, o grande júbilo, muito bem-estar, podemos citar alguns fatores. Primeiro, tiveram Jesus com ele por certo tempo. Ter a presença de Jesus, aonde Jesus, mesmo que fosse tão rápido, permanecesse a vida daquelas pessoas. Você lembra da história de Zaqueu? Convém hoje pousar na sua casa. A vida daquele homem mudou. Você lembra da história de Lázaro, de Marta e de Maria, aonde ele tinha prazer em estar? A vida dessas pessoas modificaram. Quanto tempo você tem estado com Jesus? Quanto tempo você tem servido a Jesus? Quanto tempo você fez a sua profissão de fé? Quanto tempo você participa da ceia? Quanto tempo você tem aos pés do Senhor? E a sua vida é água, a sua vida é nada, a sua vida é quase, a sua vida não é de relacionamento com Deus, não é de intimidade com Deus, não mudou nada. Se eu chego ao final, irmãos, desse sermão, falando do Evangelho, é poder para a igreja, é poder para a minha vida, é dinamis, é porque essa palavra precisa mudar a minha forma de ver, a minha forma de entender. As escamas dos meus olhos precisam cair, a minha mente precisa ser liberada, eu preciso ter entendimento, porque Jesus já entrou na minha vida, no meu coração, na minha casa. E Jesus já fez tantas coisas ao longo da minha existência. Você precisa ser isso. Tiveram com Jesus e com Ele por sempre. Iriam tê-lo como Ele para sempre. E isso o Espírito Santo afirma. Aliás, era a promessa que lhes tinham feito. Mateus 28, verso 20. Segundo,
Portanto, sabiam que tinham sido comissionados para levar a bom termo uma grande tarefa. Irmãos queridos, você tem uma tarefa. Eu não posso esquecer da tarefa que Jesus deixou para mim. Essa igreja não pode esquecer da tarefa. A tarefa que Jesus deixou para nós é uma tarefa de indo, fazendo discípulos em todas as nações. Indo é gerúndio contínuo, é presente contínuo, e você tem que estar todo dia fazendo discípulo de Jesus, todo dia fazendo discípulo de Jesus, todo dia falando de Jesus, todo dia testemunhando de Jesus, todo dia dizendo que ele vai voltar, todo dia eu sei quem tenho crido. Sua crença, sua fé não está pautada naquilo que você vê, sua segurança não está pautada no seu dinheiro, não está pautada no seu intelecto, sua segurança está pautada em Cristo Jesus. E não adianta, irmãos, não adianta se isso não entrou na minha mente, se isso não entrou no meu coração. Isso precisou entrar no coração de Pedro e mudar o grande pregador da palavra. Isso precisou entrar no apóstolo do amor, que amou não só a casa de Jesus, mas amou o povo de Jesus, que foi para a ilha de Pátimos, teve uma visão das últimas coisas, um relacionamento íntimo com Deus. Isso precisa entrar na sua mente, isso precisa entrar na minha mente, de que eu preciso buscar o perdido para estar aos pés do Senhor, que eu preciso fazer discipulado, que eu preciso ensinar, que eu preciso pregar, que eu preciso viver isso. Tinha recebido a promessa do seu glorioso regresso. Atos 1, verso 11. Ele disse que voltaria. Sabe de uma coisa, meus queridos? Jesus falou a verdade. Tudo que Jesus falou cumpriu. Existe alguma coisa que Jesus falou e não cumpriu? Tudo que Jesus falou cumpriu. Ele profetizou o novo Jerusalém, não ficará aqui pedra sobre pedra. 70 depois da sua passagem. O que acontece com Jerusalém? Ele falou numa parábola lá: não chorais por mim, mas chorais pelos vossos filhos. Ora, mulheres que estavam chorando pelos bebês, pelas crianças. Jesus falou, e ele viu: esses meninos serão mutilados, arrancados, mortos, cortados, queimados. Chorando por vocês. Existe alguma coisa que Jesus falou e não cumpriu? Ele é homem para que minta. O que Jesus está falando com você? O que Jesus tem falado para a nossa igreja? O que Jesus tem falado para nós? Não deveriam acrescentar também outra razão para a sua grande alegria, a saber que eles se regozijavam na alegria de Cristo e na sua exaltação. Acabou com Cristo. Não há mais peso humano, não há mais missão a ser cumprida, não há mais sofrimento de humilhação, agora é só exaltação. Isso tudo produziu alegria no coração dos discípulos. Último versículo. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Antes de entrar na exposição desse verso, eu quero lembrar, irmãos, que as coisas acontecem no templo. Você tem devagarzinho para que entre no seu ouvido, entre na sua cabeça, vai no seu coração e mude a sua forma de ouvir isso. É no templo que acontecem grandes coisas. A profetisa já avançada pega aquele menino e diz assim: os meus olhos viram o nascimento do Mestre, do meu Senhor, do meu Salvador. Ela estava dentro do templo. É no templo que as coisas acontecem, porque no templo é chamada minha casa, casa de oração. É no templo que as coisas acontecem. O chicote, a expulsão dos cambistas, a santidade, o coro, a disciplina vem sobre a vida de todos. É no templo. É no templo que o Senhor derrama a sua bênção. Oh, bem-aventurados aqueles que estão unidos. É como o aroma, é como o bálsamo, é como o óleo, é como a presença do Espírito Santo. É na união da igreja, do povo, que nós choramos, que nós celebramos, que nós sorrimos.
Por isso você precisa estar na igreja, na casa do Senhor. Não seja um desigrejado, um alienado, um frio na fé, um desconectado, que achando que, tendo lembrança da, você está inserido no. Não está. Pode estar inserido no corpo de Cristo. Tem que participar. Tem que chorar. Tem que sorrir. Tem que abraçar. Não se faz crente em casa. Não se faz crente apagado, desconectado, desigrejado. Não se faz crente só de tecnologia, de internet. É preciso você participar pessoalmente. Está sempre. Está sempre, irmãos. Quando a gente deixa de estar na casa do Senhor, a gente perde muitas coisas. A gente perde a comunhão, a gente perde a alegria, a gente perde os testemunhos, a gente perde as vitórias, a gente perde as bênçãos. O Senhor te chama para que você possa comungar, ter comunhão, estar presente sempre no templo, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor, bendizendo o seu nome. Obrigado, Senhor, Tu me deste mais um dia, Tu me deste mais uma boa saúde, Tu me deste mais uma vitória, Tu me deste irmãos, Tu me deste uma família. Irmãos, ontem sábado nós tivemos um encontro maravilhoso. Como foi bom. Como foi gostoso estarmos juntos. Deus é tão bom porque Ele providencia momentos como esse, de descontração, de alegria, de lágrimas. Eu não sei, Deus, o que está acontecendo na cabeça dos crentes do século XXI. Deus revelou uma grande coisa com a pandemia, que muitos estariam frios na fé, que muitos abandonariam o congregar. Mas quando eu olho para esse último versículo do livro de Lucas, talvez Lucas estivesse dizendo para Teófilo, eles estavam sempre no templo, e você que está aí em Roma, perto da Grécia, precisa procurar um templo, precisa ser um membro de uma igreja, precisa se envolver com as histórias dos irmãos, precisa participar, trabalhar, servir. Sem louvor a Deus, a alegria incompleta. Romanos capítulo 11, verso 36, 1 Coríntios 10, 31, 2 Coríntios 3, 18. Lucas começa o seu livro com uma cena do templo, lá capítulo 1, 5 a 23. Agora ele finaliza de uma forma semelhante. Ele começa sentando no templo, ele volta para o templo, e o templo tem uma grande importância para todos nós. Irmãos queridos, Jussara, seja bem-vindo à sua família. Espero que você jamais saia daqui. Deus é bom em todo tempo. Creia nisso. Aqui você tem irmãs e irmãos, gente que vai orar por você, gente que vai te ajudar, gente que vai ministrar sobre a sua vida. Irmão querido, irmã querida, fique na presença do Senhor. Oh, como é bom abraçar e ter de novo o Gabriel com a gente. Isso é muito bom, Gabriel. É maravilhoso demais. Você faz parte da nossa família, Deus. Sabe de uma coisa, meu irmão querido, quando você deixa de vir, a gente sente falta. E você sente falta mais ainda, Deus. Lucas começa narrando cena do tempo. Termina falando do tempo. Começa com o cântico de Isabel, de Maria, de Zacarias, dos anjos de Simeão. E assim termina do mesmo modo apropriado com louvores a Deus, pois dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém? Que isso sirva para você e para mim. Que eu tenha contentamento no meu coração, porque Deus providenciou tudo para que nós, como criatura dele, pudéssemos desfrutar
de um processo especial da sua providência, porque Ele cuida da sua igreja e cuida de tudo e dispõe o bem para essa igreja. Cristo nos ama plenamente. Cristo te ama profundamente. Qual o impacto da ascensão de Cristo? A ascensão de Cristo é relatada nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 9 ao 11. Se a gente fosse para Atos, a gente já estava introduzindo o Evangelho de Atos. Ele teve um impacto profundo, multifacetado, tanto para a fé cristã, quanto para o desenvolvimento da igreja primitiva. Vejamos os impactos. Você pode anotar aí qual foi o impacto da ascensão de Cristo. Primeiro impacto: confirmação da divindade de Jesus. A ascensão é vista pelos cristãos como uma confirmação da natureza divina de Jesus. Ao ascender aos céus, Ele é exaltado como Senhor, e isso reforça a crença de que Ele é e não é apenas humano, mas também divino. Aleluia! Dupla natureza, agora ele é divino, passou o aspecto humano. Tem gente que acha que Jesus vai vir com um aspecto humano. Não, irmãos. Aspecto divino, divindade dele. Segundo, cumprimento das Escrituras. Para os primeiros cristãos, a ascensão de Cristo foi entendida como cumprimento de várias profecias no Antigo Testamento. Esse evento também fortaleceu a confiança dos seus seguidores na verdade das promessas de Deus. Creia na Bíblia, somente a Bíblia. Somente hoje, irmãos, a minha escola dominical terminou meio-dia. Qual terminou sua escola dominical? A minha, do Flávio, da Larissa, do Daniel, da Mislene. Meio-dia, nós ficamos estudando aqui, ficaríamos tranquilo ali. Meio-dia terminou a minha escola dominical, porque nós estávamos estudando a Bíblia, no original, nas versões. Você precisa estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é importante. Terceiro, e essa terceira eu quero que você escreva bem grande o seu boletim. Pode ocupar todo esse papel aí. A segunda vinda. Ele foi porque ele voltará. A ascensão marca o fim da presença física de Jesus na terra, mas também estabelece a esperança de que Ele voltará como prometido para julgar os vivos e os mortos. Eu, como pastor, o meu grande desafio nessa noite, nesse último sermão do Evangelho de Lucas, é dizer para você: abra o seu olho, abra os seus olhos, abra a sua mente, abra o seu coração, o que você está fazendo, porque o quase não é nada. Quase sou crente, quase aceitei a palavra, o quase não é nada. A minha função nessa noite é dizer: Jesus voltará, Ele virá para julgar todos. Este é o ponto central da teologia cristã, e mantém a expectativa escatológica da segunda vinda. Entramos hoje conversando um pouquinho da escatologia. Não importa se você é milenista, pré-milenista ou pós-milenista, o que importa é que você é de Cristo e que Ele vai te levar e que tudo vai consumar e que Cristo voltará. E ponto, tenha isso no seu coração agora. Agora. Quarto aspecto da ascensão de Cristo: já enviou o Espírito Santo há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. O que você tem feito com o Espírito Santo? Jesus prometeu aos seus discípulos que após a sua ascensão enviaria o Espírito Santo, Atos 1, verso 8. E esse evento aconteceu no Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo e foram capacitados a pregar a mensagem de Cristo. E há quase 2000 anos nós temos o Espírito Santo e não pregamos o Evangelho. Glória a Jesus Cristo. E em último lugar, do impacto da ascensão de Cristo:
A missão. Motivação para a missão. A ascensão também serviu como motivação para os discípulos continuarem a missão de Cristo. Eles foram instruídos a ser suas testemunhas até os confins da terra, o que levou à rápida expansão ao mundo inteiro. Cristianismo no mundo inteiro. Em resumo, a ascensão de Cristo foi um evento que consolidou a fé e estabeleceu a teologia para o futuro da igreja. Que Deus abençoe a nossa igreja, Deus. Que nunca falte pregadores nesse púlpito que desafiem você a cumprir a ordem de Cristo. Que daqui a 17 anos, quando nós tivermos 34, 40, 50 anos, se Cristo não voltar, essa igreja esteja marchando solidamente na palavra de Deus. Viva isso. Tenha a sua expectativa no seu coração de que Cristo está voltando. Verso 50 é o meu aspecto de destaque nessa noite. Erguendo as suas mãos, eles o abençoaram. Atos 1, verso 11. Este mesmo Jesus virá da mesma maneira. Que Jesus te abençoe. Que Jesus nos abençoe. Que a ceia do Senhor possa ser uma realidade direta em nossas vidas. Que os discípulos que ouviram a bênção e mudaram a forma de vida e a condução da igreja de Cristo continuou debaixo do cumprimento da missão, agora é repassado para você. Como o Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, se deleita em abençoar esse povo, em nos abençoar. Estou com vocês todos os dias. Ele partiu para ficar com a sua igreja. Aliás, agora isso é mais garantido do que nunca. Quando ainda estava, não podia ficar fisicamente em todas as partes do tempo. Mas agora Ele está nos céus, Ele pode, por meio do seu Espírito Santo, estar em todo lugar, naturalmente, não fisicamente, mas espiritualmente, como nós pregamos na ceia. A ceia é a presença espiritual de Jesus. Ele está conosco, Ele está aqui agora, Ele está presente na igreja. Além do mais, enquanto estava na terra, Ele estava presente a parte da igreja, agora Ele está presente na igreja. Antes Ele estava com a igreja, agora Ele está na igreja. Em outros termos, Ele se separou de nós para ficar mais perto de nós. Que Deus te abençoe. Que esses sermões aí sirvam de alimento para a nossa vida. A partir do domingo que vem, falaremos da sua casa, do seu lar, da sua família. Da família em analogia com o profeta, que nada mais é do que alguém que vai demonstrar a presença desse Cristo. Se a sua casa é uma casa sem Cristo, sem a presença do noivo, a sua casa está faltando a você. Como o texto diz lá, um lar e uma família desorientada. Um lar e uma família perturbada. Virando a cena do Novo Testamento. O Velho Testamento. Venha aprender. Traga as pessoas. Venha buscar equilíbrio, saúde, força para a sua casa, a luz da palavra de Deus, e que Deus nos ajude a pregar com fidelidade a sua palavra. Amém? Feche os seus olhos aí agora. Já